Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui estamos nós para gravar mais uma pré-aula. O tema principal da nossa revista desse mês de janeiro até março é Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas. E o tema de hoje, do nosso estudo bíblico de hoje, dentro do tema principal Escatologia, nós temos o subtema, o estado intermediário. O que é o estado intermediário? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos aqui no texto. O estado intermediário é aquela situação em que encontram as pessoas que morreram, né? Desde Adão até hoje, até o dia da volta de Cristo, até o dia da ressurreição, e também até o dia do juízo final, para o crente salvo, para os salvos desde Adão, desde Adão até o dia do arrebatamento da igreja, onde vai acontecer a parte principal da primeira ressurreição. Para o ímpio, é desde Adão até o juízo final, porque o ímpio vai ter que esperar até o juízo final. Nós estamos, o texto que nós temos aqui, a palavra intermediário quer dizer aquilo que está entre duas coisas, né? Ou seja, entre a morte e a ressurreição, né? Entre a vida morreu e a ressurreição, esse é o estado intermediário, a situação onde estão as pessoas que já morreram. O texto nosso base é o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19, até o versículo 31, conhecido como a parábola do rico e Lázaro. Nós temos que lembrar que quem colocou que é parábola, escreveu lá por cima, a epígrafe não é da Bíblia, aquilo ali é as pessoas que dividiram a Bíblia em capítulos, as pessoas colocaram como parábola, e por isso causa muita polêmica entre as pessoas, dizendo que o texto não é parábola, porque uma parábola não tem nome de pessoas e tal, e tal, tal. Para mim, as parábolas de Jesus, parábola quer dizer comparação, você pega uma verdade espiritual e compara com a coisa natural, para as pessoas entenderem, né? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, as pessoas imaginou na hora uma festa de casamento, isso lá na parábola das 10 virgens, e o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou a sua semente no campo, depois veio o inimigo e plantou, ou seja, o homem, uns servos de um homem plantou o trigo e os servos do inimigo plantou o joio, ou seja, você já começa a perceber o que significa isso, como a parábola do semeador, um homem saiu a semear, e aí a semente caiu na beira do caminho, depois caiu entre espinho, caiu entre pedras e caiu na terra boa. Isso mostra coração de pessoas, ou seja, assim como você entendeu essas verdades espirituais, você vai entender aqui do rico e Lázaro. E Jesus foi muito mais claro aqui, sendo parábola ou não, o que importa é a verdade espiritual, é o ensinamento que a palavra tem. O que essa palavra ensina? Essa palavra ensina que após a morte existe consciência. Após a morte é só do corpo. A alma e o espírito são imortais. Eles não morrem, eles continuam. O homem interior não morre. A morte espiritual que se fala na Bíblia é separação de Deus, porque morte quer dizer separação, né? E nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Deus abençoe a sua vida que está aqui comigo. Deus possa abençoar você de uma forma poderosa. A introdução diz que o espírito e a alma dos mortos encontram-se hoje em um lugar intermediário aguardando a ressurreição. E isso separado, ou seja, justo está num lugar e ímpio está no outro. Todas as pessoas, ao morrer salvos ou perdidos, estão sob o controle de Deus, né? Você lembra que Jesus disse assim, eu tenho as chaves do inferno e da morte? Você fala, pastor, isso está lá no Apocalipse. Não. 1 Samuel, quando Ana foi cantar, no capítulo 2 de 1 Samuel, quando Ana vai cantar um hino de gratidão a Deus, ela diz assim, é o Senhor que dá a vida e é o Senhor que tira a vida, ou seja, é o Senhor que tem a chave. O inimigo nunca mandou nada. Satanás nunca foi dono do inferno e nem vai ser. O inferno foi preparado para ele, mas é Deus que governa tudo, é Deus que manda em tudo, né? A gente tem que aprender a separar aquelas coisas. Tudo aquilo que o inimigo faz está dentro da permissão de Deus, mas toda a vida é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, e não o inimigo. Você vai querer polemizar um monte de coisa, mas é isso que a palavra de Deus diz. É Deus que decide. Então, todas as pessoas mortas ou perdidas estão sob o controle de Deus. Muita gente acha que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, o diabo está nas regiões celestiais,
trabalhando para levar pessoas para o inferno. Ele vai ser jogado, vai ser lançado no lago de fogo, que é a última expressão de condenação eterna, vai ser jogado lá, aprisionado lá. Mas o inferno é um lugar onde estão as pessoas, né? Lá no termo hebraico é Sheol, e no termo grego é Hades ou Hades, né? É melhor você falar Hades do que falar Hades, né? A palavra Sheol ou Seol é a mesma coisa. A letra hebraica Shem, que é uma letra, né? Se você coloca o ponto diacrítico do lado direito, ela tem um som de SH, aí fica Sheol. Se você coloca o ponto diacrítico do lado esquerdo, ela tem um som de S, e aí que fala Seol. Mas é a mesma coisa, quer dizer, lugar dos mortos, lugar onde as pessoas que morriam desciam. Tem texto da Bíblia que é traduzido para sepultura, mas é tratado também, além de sepultura, é tratado como lugar dos mortos. O que é o estado intermediário? Nós vamos responder aqui nessa revista. Primeiro, é uma habitação espiritual fixa, porém temporária, um local onde as pessoas estão, ninguém pode sair dali, mas é um local que vai ficar só até o dia da ressurreição. Depois da ressurreição, tudo muda de lugar. Depois da ressurreição, as pessoas que estão no paraíso, né? Anteriormente era seio de Abraão, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas que estão no paraíso, vão passar a viver na Nova Jerusalém, os crentes salvos. Os ímpios perdidos após a ressurreição vão sair do Hades, Sheol ou inferno e vão ser lançados no lago de fogo, que é um outro lugar pior ainda, onde o corpo vai estar junto, né? É um lugar de plena consciência e de racionalidade, ou seja, a vida depois da morte não é uma vida inconsciente, como ensinam alguns, né? As pessoas criaram tanta coisa para tentar ali sair, fugir do inferno. Vou só dizer para você aqui, ó. As pessoas têm criado tanta coisa, e a gente precisa falar algumas coisas sobre o inferno. Eu anotei aqui, né? Algumas verdades sobre o inferno que eu fui pesquisar. Por exemplo, a Bíblia, por exemplo, o rei Davi, que cantou, que ensinou tantas verdades. Davi, no Salmo 9,17, ele diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, assim como todas aquelas gente que se esquecem de Deus. Davi diz isso lá no Salmo 9,17, no Salmo 16, no Salmo 18, também ele mostrou que o inferno, o Hades, o Sheol, é um lugar de tristeza, de aperto e um lugar de angústia. O profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, no versículo 2, ele diz assim: muitos dos que já tiverem morrido, está falando lá do tempo da ressurreição, viverão de novo. Uns terão a vida eterna no céu e outros sofrerão o castigo e a desgraça eterna, que é no lago de fogo, no caso aqui, na expressão de Daniel. Jesus, o mestre por excelência, Jesus falou muito sobre o inferno, sobre a vida intermediária. Jesus falou muito. Em Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30, Jesus diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Né? Então, isso aqui que Jesus está falando não é você arrancar um pedaço do seu corpo e jogar fora, não, é você renunciar. A minha mão era acostumado a roubar, acostumado a fazer coisa que não devia, acostumado a matar, mas eu tenho que cancelar, eu tenho que renunciar a isso que a mão fazia. O meu olho era acostumado a olhar o que não devia, a cobiçar o que não devia, eu tenho que ensinar esse olho a fazer diferente, eu tenho que cancelar ele. Então, essa expressão não é você arrancar, jogar fora, não. É você dizer: a partir de hoje você não vou fazer mais isso. E você só faz isso com a ajuda de Deus. Isso é renúncia, né? E Jesus também diz assim em Mateus 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui a expressão inferno é tanto está referindo ao estado intermediário, como ao lago de fogo, né? Uma expressão região inferior, a palavra latina é inferno, região inferior, região abaixo da terra, coisa desse gênero assim. Então o inferno às vezes é um nome genérico para tudo. A Bíblia chama de Sheol no hebraico, Antigo Testamento, e chama de Hades no Novo Testamento, e chama de Geena quando se vai tratar do lago de fogo também, que é uma expressão
para um lugar onde as pessoas queimavam o lixo, lá naquelas 12 portas de Jerusalém. Existia uma porta chamada a Porta do Monturo, ou a Porta do Lixo, onde as pessoas saíam com o lixo e colocavam ali num lugar chamado Vale do Filho de Inom, onde aquilo ali tinha, o fogo estava queimando o tempo todo, e um fogo misturado com barro, misturado com dejetos de lixo, onde tinha muitos bichos. Jesus disse que o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre, um lugar de dificuldade, onde as pessoas vão estar ali num lago de fogo, que é representado pelo Vale do Filho de Inom, também chamado de Geena. É uma coisa terrível que vai acontecer lá no final. Então, o que é o estado intermediário? Uma habitação fixa, espiritual fixa, mas temporária. Vou explicar já uma coisa para você aqui. Antes do Calvário, até as pessoas justas que morriam desciam para o Hades. Só que quando Jesus vai contar a história do rico e Lázaro, Jesus diz assim: o rico lá no Hades, ele ergueu os olhos em tormento e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Já lá no Hades ele chamou o lugar do justo de seio de Abraão. O Hades, ou Sheol, era um lugar na região inferior da terra, é um lugar onde existe 3 partes. No meio existe o abismo, aonde estão aprisionados os anjos que durante a grande tribulação vão ser soltos. Estão aprisionados lá esses anjos, e aonde Satanás vai ser aprisionado durante o milênio para não tentar as nações. Esse se chama o abismo. E de um lado estava o lugar dos ímpios, onde estava o rico da nossa parábola, da nossa história, e do outro lado estava o seio de Abraão. A palavra seio quer dizer, como se você estivesse recebendo alguém na sua casa, né? Não quer dizer que Abraão vai lá e abre a porta, vem aqui, não. A Bíblia diz que todos nós que temos fé somos filhos espirituais de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso fala da nossa salvação em Cristo Jesus. Não existe salvação a não ser em Cristo desde o Antigo Testamento. Como eu disse, aquelas pessoas olhavam para o sacrifício, para aquele tipo, aquele animal deitado, e eles viam o antítipo, que aquilo ali se cumpria em Cristo, e eles morreram nessa promessa. E eles estão no seio de Abraão, no paraíso, nos aguardando, a nós que somos crentes, que estamos aqui ainda até o dia da volta de Cristo, para que nós juntos sejamos aperfeiçoados, ou seja, a alma e o espírito. A Bíblia ensina que a alma e o espírito do crente, antes do Calvário, estava no seio de Abraão, que ficava do lado do lugar dos injustos. Todo esse lugar se chamava Hades. Hades quer dizer o lugar dos mortos. E Jesus não dá nome para o lado do ímpio, deixa sendo Hades, mas para o lado do justo ele chama de seio de Abraão. Isso combina, porque a Bíblia diz que os mortos, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Abraão, Isaque e Jacó já morreram, mas quando a Bíblia diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a Bíblia diz que ele é Deus de vivos. As pessoas, depois que morrem, a única coisa que morre é o corpo. A alma e o espírito são imortais e não morreram. Então, Hades, lugar dos mortos, combina mais com o rico perdido da parábola, enquanto Hades, lugar dos crentes, seio de Abraão, lugar onde tem festa, tem banquete. A palavra seio significa receber você na minha casa, fazer uma festa para você, né? Não é que Abraão recebe as pessoas, como eu disse, mas todos aqueles que são da fé são filhos espirituais de Abraão. Então, antes do Calvário, as pessoas desciam todas lá. Por quê? Por causa da separação entre Deus e o homem, que foi lá no Éden. Quando o homem pecou, o homem foi expulso do jardim e separado da presença de Deus. Quando nós falamos de morte, existem 3 tipos de morte. Morte física, que é a interrupção da vida, é a separação entre a alma e espírito e o corpo morre. Morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Isso aconteceu lá no Éden, quando o homem pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Então, quando Jesus morreu lá no Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo que separava o lugar santo, separação entre aquilo que é santo e aquilo que é santíssimo. Diferenciação entre aquilo que é santo e aquilo que é santíssimo. Lá no templo tinha 3 partes, né?
o lugar grande, o átrio, o santuário, depois onde ficavam as pessoas, depois tinha o lugar santo e depois tinha um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo. Isso simbolizava a separação que existia entre o homem e Deus, mesmo aqueles que eram santos, como no Antigo Testamento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz, quando lá no Calvário ele diz tetelestai, está consumado, ele estava dizendo, está feito, feito o ministério da reconciliação, está restabelecido a reconciliação. O véu que separava aquilo que é santo daquilo que é santíssimo se rasgou, e não é necessário mais essa separação. Então Cristo desceu e levou os santos do Antigo Testamento que estavam separados exatamente por causa disso, porque ainda faltava o sacrifício de Cristo. Jesus levou essas pessoas para o paraíso. Aí surge a expressão paraíso, que é uma expressão equivalente a Éden, onde o homem e Deus têm comunhão. Mas essa salvação ainda não é plena de verdade, porque falta o corpo. Na ressurreição, quando nós ressuscitarmos, nós temos que pensar e aprender isso. A salvação é a salvação do espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Tricotomia. A salvação do espírito se chama regeneração, novo nascimento. A salvação da alma se chama santificação. E a salvação do corpo se chama glorificação. Todas as pessoas que morreram já têm garantida a salvação do espírito, morreram salvas, morreram crentes, já têm garantida a salvação do espírito porque nasceram de novo, já têm garantida a salvação da alma porque viveram a vida de santidade, mas o corpo está sepultado e virou pó. Todos nós que estamos vivos e vivemos de acordo com a palavra de Deus, já temos nascido de novo, temos a salvação do espírito. A salvação do espírito santifica a alma. O espírito nascido de novo santifica a minha alma, santifica o meu intelecto, a minha mente, e santifica o meu desejo que é a vontade, e os meus sentimentos, que é a alma. E aí a alma, ela leva o corpo faz a vontade da alma, e a alma salva, faz a vontade do espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus trabalha no nosso espírito, inclusive dizendo que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós ressuscitarmos no dia da ressurreição, completar-se-á a nossa salvação plena. Hebreus 11 diz que todos aqueles santos do Antigo Testamento morreram sem receber a promessa da perfeição. Por quê? Porque essas pessoas estão lá no seio de Abraão e depois do paraíso. Foram levadas até a presença de Deus depois que Cristo morreu. Existe texto de Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10, e Apocalipse 1, 17 e 18, que mostram a evidência dessa transladação. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4 também, trata desse assunto que mostra que Jesus levou as pessoas que estavam lá. Por quê? Porque rompeu-se a separação entre aquilo que é santo e aquilo que é santíssimo. O ministério da reconciliação de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando o crente ressuscitar, o corpo vai ser glorificado, vai ser transformado. E aí completa-se a salvação. Salvação do espírito, regeneração, o novo nascimento. Salvação da alma, santificação. Salvação do corpo, glorificação. Nós estamos aqui hoje, estamos salvos, temos a vida eterna. Por quê? Porque nós temos a vida de Deus vivendo em nós, Cristo vive em nós, o Espírito de Deus habita em nós, existe um selo dizendo que somos propriedade, existe um penhor, a presença do Espírito, a garantia de que somos propriedade, que o Senhor vai continuar a obra na nossa vida. O Senhor salvou o nosso espírito na regeneração e nossa alma está sendo salva na santificação. A garantia de que o nosso corpo vai ser glorificado e vai ser salvo no dia da ressurreição. Certo? Então, se tratando de estado intermediário, nós temos o que é o estado intermediário, é uma habitação fixa, porém temporária, porque vai chegar o dia da ressurreição, vai trocar, As pessoas que estão no Hades vão ser lançadas no inferno, no juízo final, no inferno ou no lago de fogo, A palavra inferno é a palavra latina, correspondente a Sheol e Hades, do grego. O lago de fogo é o grego Geena, que é o lugar da condenação final, chamado segunda morte, Morte física,
morte do corpo, separação entre a alma e o corpo, a alma, o espírito e o corpo. Morte espiritual, separação entre a alma, o espírito e Deus, ou seja, quando o homem peca é separado de Deus. E morte eterna é quando o espírito, a alma e o corpo do homem perdido for lançado no lago de fogo. Isso é coisa para os ímpios. Então, quando se trata de estado intermediário, nós temos aqui no segundo ponto da lição, o destino do corpo. O corpo volta para o pó, diz o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 19, e Eclesiastes capítulo 12, 7. Diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Aí as pessoas criam aquela polêmica de que o espírito volta para Deus e a alma, o espírito volta sempre para Deus e a alma volta lá, a alma ou vai para o inferno ou vai para o paraíso. Na verdade, Apocalipse 6 e 9 diz que a alma também dos crentes estavam lá debaixo do altar de Deus. Então nós cremos que não existe separação entre a alma e o espírito. A Bíblia diz que a única coisa que separa, capaz de separar, fazer divisão entre a alma e o espírito, é a palavra de Deus. E ela faz isso para quê? Para poder ligar as duas coisas. A palavra de Deus é que liga. A palavra de Deus é a única que consegue separar. Então, a alma e o espírito são inseparáveis. É a parte imaterial do homem. Então, ou vão para o inferno, ou vão para o paraíso. Ou vão para o Hades, Sheol, ou vão para o paraíso. Essa é a grande verdade. Então, as pessoas, com o passar do tempo, elas têm inventado um monte de doutrina para tentar fugir do inferno. Existem crenças teológicas de outras igrejas, seitas, que diz que o inferno é aqui na terra. Muitos pregam assim, principalmente filosofia, mas existem crenças que diz que o inferno é um lugar, por exemplo, o estado intermediário, não o inferno, o estado intermediário, a alma está inconsciente, dormindo. A Bíblia não diz isso, né? Os budistas acreditam que existe 18 tipos de inferno. O catolicismo romano inventou o purgatório, esses 18 tipos de inferno de budista, porque eles querem dizer que a pessoa precisa, quando a pessoa morre, ele vai ser purificado. Eles concebem a ideia de inferno, assim como os católicos conceberam o purgatório e os espíritas a reencarnação, de uma maneira de dizer que a pessoa morre, hoje ela é mais ruim, aí ela morre e vai ser purificada em algum lugar, e depois ela volta de novo aqui e nasce uma pessoa melhor. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Só para você ter uma ideia, a doutrina da reencarnação diz que você tem que morrer para se reencarnar. E um dos pilares da doutrina da reencarnação é que diz que João Batista era Elias reencarnado. Mas a própria doutrina da reencarnação diz que você tem que morrer para reencarnar. E a Bíblia diz que Elias não morreu. Então essas coisas não se sustentam, o purgatório não se sustenta, assim como também os 18 infernos do budismo e tantas outras coisas que nós poderíamos falar, mas não vamos falar porque não traz nada de benefício para nós. O que traz de benefício para nós? Jesus disse que o rico que morreu, ele se vestia, eu até anotei aqui, ele se vestia de púrpura, que era uma vestimenta real, vestimenta de alguém que tinha alguma autoridade, e se vestia de linho finíssimo, quer dizer, justiça, pureza e santidade. Jesus está dizendo que o rico da parábola que morreu era um religioso. Você escutou isso? Pela vestimenta, Jesus disse que era um religioso, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. São coisas de gente que tinha autoridade e que a sua vestimenta dizia, é alguém que tem a realeza, é alguém que tem uma vida de justiça, de pureza e de santidade. Era um religioso, mas que vivia regalada e esplendidamente, não tinha compromisso. Era uma pessoa que era religioso, mas não era crente. Enquanto do outro lado a Bíblia diz que a outra pessoa se chamava Lázaro. Lázaro quer dizer, Deus é o meu auxílio, Deus é o meu ajudador. Isso significa que nós, para irmos morar no céu, não vamos conseguir com nossas próprias forças. As pessoas só vão morar no céu se forem ajudadas por Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, ninguém vai conseguir ir morar no céu. E Lázaro, que é o termo grego equivalente a Eleazar no hebraico, quer dizer, Deus é meu auxílio, Deus é o meu ajudador, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, do favor de Deus, da ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos ir morar no céu. Nessa lição hoje, nós ficamos felizes,
porque nós sabemos, nós aprendemos que enquanto o ímpio morre e vai ter a sua recompensa, começa a receber a sua recompensa no Hades, lugar de mortos, o crente vai para o paraíso, lugar de comunhão com Deus. A palavra paraíso é como se faz um jardim, parecido com o Éden, onde existia comunhão com Deus, que foi restaurada a partir da morte de Cristo. Antes estavam no seio de Abraão, esperando essa hora de chegar para voltar a ter essa reconciliação, porque morreram crendo nisso, e depois, tendo isso agora, estão esperando a ressurreição. Na volta de Cristo, todos aqueles que são salvos desde Adão vão ressuscitar e vão receber o seu corpo de volta, mas um corpo glorioso, diferente desse corpo carnal e fraco e corrupto, vão receber um corpo glorioso. Lembra, o corpo é salvo pela glorificação e vão morar no céu, definitivamente, vão morar na Nova Jerusalém. Enquanto o ímpio, no juízo final, o ímpio vai ressuscitar, vai receber o seu corpo de volta. A alma e o espírito do ímpio entra no corpo de volta, um corpo desgraçado, assim como morreu, e é lançado no lago de fogo. Eu quero terminar isso aqui com uma história que talvez você já teve acesso, mas eu vou contar para você. Um pregador metodista chamado John Wesley, né? Século XIX, os anos 1800 e pouco, por aí afora, ele teve um sonho, uma visão, um sonho, que ele foi até o inferno e foi até o céu. E quando ele chega ao inferno, ele pergunta se lá no inferno tinha católico, se lá no inferno tinha budista, que lá no inferno tinha... Ele foi perguntando aquilo que ele achava que não deveria estar no inferno, e a resposta foi que lá no inferno estava cheio dessas pessoas. E de repente ele começou a perguntar se lá no céu tinha crente batista, presbiteriano, essas coisas assim, que eram as igrejas que existiam naquele tempo. Não existia Assembleia de Deus, não existia Caminho Santo. Nós somos agora nós estamos já do século XXI e a Assembleia do século XX, né? E aí a resposta foi que lá no inferno estava cheio dessas pessoas. Aí ele perguntou assim: e aqui no inferno tem metodista, que era a igreja dele? Está cheio de metodista. Aí ele ficou pensando: como que pode estar cheio de crente no inferno? Aí ele foi levado ao céu, e quando ele chega ao céu, ele começa a fazer a mesma pergunta: aqui no céu tem católico? Não tem. Aqui no céu tem budista? Não tem. Aqui no céu tem batista? Não tem. Aqui no céu tem metodista? Não tem. Ele diz: pronto, está cheio no inferno daquilo que deveria ter no céu. Aí a resposta vem: no céu não tem placa de igreja. No céu tem pecadores que se arrependeram e que foram remidos, foram lavados no sangue do Cordeiro. Essa foi a resposta. Lembre-se disso. Não fique firmado na placa da sua igreja. Não fica firmado nessas coisas, mas firma no relacionamento com Deus. Se o céu é um lugar da comunhão com Deus, só vai morar no céu quem tem comunhão com Deus aqui na terra. Lembre-se disso. Eu espero que você tenha aprendido. Até Cristo, até o Calvário, todos desciam por causa da separação que aconteceu lá no Éden. Agora o véu do templo se rasgou, juntando o santo com o santíssimo. Jesus levou o seio de Abraão para cima, e agora é paraíso, porque paraíso é um lugar da presença de Deus, como o jardim do Éden. E ali as pessoas têm comunhão com Deus. Mas falta completar essa perfeição. Como diz em Hebreus 11, eles estão nos aguardando, os mortos estão aguardando os vivos, para que isso possa acontecer. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa vida, para que nós possamos aproveitar o privilégio desse conhecimento, para que nós possamos viver uma vida, para que nós possamos ir morar no céu. É pela misericórdia. Jesus trocou de lugar conosco. Misericórdia significa Deus toma o lugar do miserável. Todos nós éramos pecadores miseráveis. Pela misericórdia de Deus, temos um lugar garantido no céu, se nós formos fiéis até o fim. A palavra de Deus diz: aquele que for fiel até o fim será salvo. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula, no nome de Jesus.